Olá, corujas do Palavras Cruzadas! Eu vou falar hoje de uma grande obra. Espero que vocês tenham gostado da semana passada, vocês participaram tanto, agradeço pra caramba. E essa obra que eu vou falar só vem agora porque vocês participaram e pediram para que eu terminasse de ler. O mais louco é que esse livro eu comecei a ler há 2 anos. Aí você fala, nossa senhora, como você é lenta. Não. Eu li numa pegada só, num período de Réveillon, viajando com a família, inclusive, mas eu percebi que eu estava levando muito tempo para ler, porque eu grifei praticamente todas as páginas, é o nível do absurdo, mas é o livro que eu mais precisei na minha vida grifar, porque o que eu aprendi nele é um espetáculo. Mas para começar, basicamente, eu vou pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não fez isso e ainda não se tornou um coruja do Palavras Cruzadas. E acione o sininho para você não perder toda terça-feira. Eu trago uma nova dica para vocês. Muito obrigada para quem já fez isso. Me ajude a compartilhar o Palavras Cruzadas. Obrigada para quem faz isso também. Vamos lá. Eu quero ver em quantos posts eu consigo fazer isso, porque vocês pediram para eu falar de Sapiens. Ok. Sapiens do Yuval Noah Harari, conhecido também como o gênio. A gente pode chamar de gênio daqui para frente, porque esse cara é um espetáculo. Não conhecia ainda uma pessoa com tamanha capacidade de concisão, de clareza, de tradução de visões e de descobertas científicas e de análises históricas, como esse cara foi capaz de fazer aqui. Eu sei que muitos de vocês leram o Sapiens, estão lendo o Sapiens, então sentem o que eu estou dizendo. Caso você não tenha lido, meu querido, minha querida, leia. Pega e leve 5 anos para ler se você quiser. Aliás, eu discordo do que está escrito aqui na capa, porque está escrito assim, o The Guardian fala, Harari é brilhante, Sapiens é realmente impressionante, de se ler num fôlego só. Não, meu querido, não é. Não é. A não ser que você seja um tubarão, aí não precisa respirar nunca. Porque isso aqui não é só lido, isso aqui é vivido, isso aqui você tem que parar para pensar no que você está lendo e o quanto você absorve. É um espetáculo. Aí é que tá. Até o ponto que eu já li o Sapiens, vocês pediram para eu continuar lendo, eu vou continuar lendo, são um pouco mais de 100 páginas para ler, já retomei. O que eu li do Sapiens me fez rever a forma como eu enxergo a humanidade, com muito menos hipocrisia, com muito mais humildade no sentido de pertencermos à natureza, sermos frutos de ciclos, sermos grandes predadores da natureza. Isso não precisava ter lido Harari para saber, mas é uma coisa que marcou muito. A gente se apresenta em ciclos, a gente... nossa, é fantástico, eu tenho que começar a ler porque senão não acaba esse post, mas entendam, farei mais de um post, ou 2, ou 3, né? Porque a gente pode destrinchar isso aos poucos. Espero que vocês gostem disso. Bom, começo pelo começo, porque ele já de cara te mete uma cronologia, e a cronologia é de 13,5 bilhões de anos, surge a matéria, a energia, e aí ele vem vindo, ó, o Homo sapiens na África Oriental há 200 mil anos que aparece, e aí vamos lá. Agora, logo na primeira página, ele coloca um animal insignificante. Quem tem essa pompa de que o ser humano é o centro do universo, realmente fica incomodado com isso. Eu não, porque eu já sabia que a gente, enfim, é apenas mais um, né? 3 importantes revoluções definiram o curso da história. A Revolução Cognitiva deu início à história há cerca de 70 mil anos. A Revolução Agrícola a acelerou por volta de 12 mil anos. A Revolução Científica começou há apenas 500 anos. Este livro conta como essas 3 revoluções afetaram os seres humanos e demais organismos. Quando você deixar ficar claro isso na sua cabeça, é fantástico como você passa a enxergar a história do ser humano. Veja, a Revolução Cognitiva, há 70 mil anos, é nada na história. A Revolução Agrícola, há 12 mil anos. E imagina, a Revolução Científica, que faz 500 anos que começou. Então já é sensacional. 2 páginas para frente já tem mais coisa. No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 a 3% do peso corporal. Seu cérebro é 2 a 3% do peso corporal, pouquinho. Porém, consome 25% da energia do corpo quando ele está em repouso. Você imagina, né, ativo como neste momento estou. 25% da energia vai para o cérebro enquanto você está repousando. Já adorei essa informação. Aí vamos lá. Somente há 400 mil anos que várias espécies de homem começaram a caçar animais grandes de maneira regular. Só nos últimos 100 mil anos, nada, com a ascensão do Homo sapiens, esse homem saltou para a cadeia alimentar. Então o Homo sapiens saltou para o topo da cadeia alimentar há 100 mil anos. Só que esse salto espetacular do meio para o topo teve enormes consequências.
Outros animais que chegaram no topo da pirâmide, como tubarões e leões, como a gente fala aqui, evoluíram gradualmente para essa posição ao longo de milhões de anos. A gente foi em 100 mil anos. Isso permitiu que o ecossistema desenvolvesse formas de compensação e equilíbrio que impediam que os leões e tubarões causassem destruição em excesso. Não é o nosso caso. À medida que os leões se tornavam mais ferozes, a evolução fez as gazelas correrem mais rápido. Aí fica, justo. Diferente da humanidade, que ascendeu ao topo tão rapidamente que o ecossistema não teve tempo de se ajustar. Para pensar, porque você não pode só ler isso, você tem que parar para pensar. Uau! Aí vamos lá. Ao domesticar o fogo, os humanos ganharam controle de uma força obediente e potencialmente limitada. Ao contrário das águias, os humanos podiam escolher onde e quando acender uma chama e foram capazes de explorar o fogo para inúmeras tarefas. Aí você fala, mas história básica. Calma, minha querida, porque ele está construindo pensamento. Ele chega a falar da teoria da evolução, da miscigenação e da substituição. Porque o Homo erectus, que foi se movimentando pelo planeta Terra, foi lá e se misturou, procriou com neandertais, e depois se procriou com uma outra espécie, com Homo erectus. Então, o sapiens com erectus. Essa miscigenação, na verdade, tira um pouco a ideia de que as pessoas são totalmente puras eurasianas. Dá uma confusão aqui, que pode levar, como ele fala aqui, corroborar para modificar... Né? Ele pode fornecer matéria-prima para teorias raciais explosivas, se as pessoas começarem a parar para pensar e querer colocar em prática esses pensamentos. Assustador. Vamos lá. 70 mil anos atrás, o surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil e 30 mil anos atrás constitui a revolução cognitiva. É aquela primeira revolução que ele falou, certo? Revolução cognitiva. O que causou? A gente não sabe ao certo. A teoria mais aceita afirma que mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedentes e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente novo. Poderíamos chamá-las de mutações da árvore do conhecimento. Mutações da árvore do conhecimento. Então, de 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás, pegando 30 mil como o fim desse processo, acontece a revolução cognitiva, que é uma capacidade sem precedente de comunicação, é uma transformação do nosso cérebro. Gente, é ontem, assim, né? 4.500 anos a gente tinha os egípcios. Há 30 mil anos, os sapiens começaram a se comunicar de uma forma diferente. Começa aí essa revolução, primeira que ele falou. E aí ele cita um diferencial dos sapiens com esse poder cognitivo diferenciado. A teoria da fofoca, quanto a teoria do leão perto do rio, são válidas. Mas as características verdadeiramente únicas da nossa linguagem não é a capacidade de transmitir informações sobre homens e leões. É a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. Falar que eu vi um leão na beira do rio não é o que faz a gente ser tão diferente. O que faz a gente ser tão diferente é poder imaginar coisas. Até onde sabemos, só os sapiens podem falar sobre tipos e mais tipos de entidades que nunca viram, tocaram ou cheiraram. Essa capacidade de falar sobre ficções é a característica mais singular da linguagem dos sapiens. Olha que legal! E aí você começa a traduzir coisas, você fala, é óbvio, mas você não tinha pensado nisso. A gente, com essa ficção toda, a gente pode não só imaginar coisas, mas também fazê-las coletivamente. Podemos tecer mitos partilhados, tais como história bíblica da criação, os mitos do templo do sonho dos aborígenes australianos, os mitos nacionalistas dos estados modernos. Esses mitos dão aos sapiens a capacidade sem precedente de cooperar de forma versátil em grande número. E aí ele fala dessa união em grupo, né? Porque a gente começa a se formar em grupos e começa a criar sociedades. Após a revolução cognitiva, lembre-se, o Homo sapiens começou a formar bandos maiores. Mas até mesmo a fofoca tem seus limites. As pesquisas dão conta aí que o tamanho máximo de um grupo, o tamanho máximo era de 150 indivíduos. Como é que a gente conseguiu ultrapassar esse limite crítico? Fundando cidades com dezenas de milhares de habitantes e impérios que governavam centenas de milhões. O segredo foi provavelmente o surgimento da ficção. Um grande número de estranhos pode cooperar de maneira eficaz se acreditar nos mesmos mitos. Toda a cooperação humana em grande escala, seja um estado moderno, uma igreja medieval, uma antiga cidade, uma tribo arcaica,
se baseia em mitos partilhados, que só existem na imaginação coletiva das pessoas. As igrejas se baseiam nos mitos religiosos. Dois católicos que nunca se conheceram podem, no entanto, lutar juntos em uma cruzada ou levantar fundos para construir um hospital, porque ambos acreditam que Deus encarnou em um corpo humano e foi crucificado para redimir nossos pecados. É genial isso. Porque você começa a traduzir por que as pessoas se uniam, por que as pessoas batalhavam, por que as pessoas se mantinham próximas, mesmo em grandes quantidades. Agora, quando eu comecei esse post, eu achei que dava para sair lendo. O problema é que eu estou na página 36, o post, sei lá, já tem 10 minutos. É muita coisa. Eu vou fazer quanto? 20? Bom, ao final de cada revolução que ele cita, ele coloca um resumo. Eu realmente pulei já um bocado de coisa aqui. O que aconteceu na Revolução Cognitiva? Aí tem lá nova habilidade, benefícios, e dá-lhe grifar, história e biologia. Uau, a Revolução é, portanto, o ponto em que a história declarou a independência da biologia. Olha essa frase. A Revolução Cognitiva é, portanto, o ponto em que a história declarou a independência da biologia. Você não precisa da biologia para conseguir com a história. Ok. Eu vou parar o Sapiens agora, isso que eu estou na página 49. Vou organizar o pensamento para trazer mais aos poucos. De novo, vou dizer, o Sapiens é um livro riquíssimo, para quem é de tempos mais antigos, lembre-se, é uma enciclopédia a ser pesquisada, é um livro que deve ser lido para mim por toda, assim, começou a ler, já dá para, sei lá, o mínimo, vai, não começou a ler porque não dá para entender umas coisas, mas jovens fazendo vestibular tinham que ler Sapiens. O pessoal do primeiro ao terceiro colegial tinha que ler um Sapiens. Até porque o estudo da história, da biologia, da compreensão dos povos, geografia, gente, está tudo aqui. Eu acho o máximo o título, né? Uma breve história da humanidade. Primeiro que não é breve, segundo que é de uma profundidade incrível e tem que ser absorvido. Isso tinha que ser dado em sala de aula. Esse livro tinha que ser dado em sala de aula. Eu comecei a falar dele. Eu espero que vocês gostem que eu continue falando dele, porque a gente vai aprofundando nas próximas semanas. Pode ser? Não merece só um post nem dois. Vamos indo aos poucos e eu vou a caminho de terminar a leitura. Dito isso, muito obrigada pela sua paciência e por ter assistido até o final. Muito obrigada para quem fez isso. Semana que vem eu volto com mais uma dica do Palavras Cruzadas. Lembrando, toda terça-feira às 6 da tarde eu trago uma dica de livro nova para vocês. E claro que eu peço que você se inscreva nas minhas redes sociais, acompanhe o que eu faço por aí, que eu posto lá também. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.